As 3 melhores ações e o melhor de tudo, baratas, para se investir nesse ano 2023 é o que você vai ver agora, depois da vinheta. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Ítalo, eu sou o criador do perfil Carteira de Valor lá no Instagram. E se você não me segue, será muito bem-vindo, tá? E o tema de hoje é um tema bem especial que eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas. É em que tipo de ações investir para a partir daí eu ter um bom retorno com esse investimento. Visto o cenário, né, desafiador, não só no Brasil como no mundo, né? Várias crises aí, a guerra na Ucrânia, a crise no crédito, os bancos falindo, enfim, um cenário desafiador. E foi pensando nisso que decidi elaborar esse vídeo, que com certeza irá te ajudar, né, a tomar decisões mais assertivas, mas um ponto aqui é que nenhuma dessas opções que eu vou mostrar no vídeo é uma indicação de investimento, tá? O único objetivo com esse vídeo é mostrar para você 3 opções de boas empresas que, ao nosso ver, estão baratas e demonstrando ser uma boa opção de compra. A primeira empresa é a Neoenergia. Ela é uma companhia do setor de energia, como o próprio nome fala, e tem como controlado o grupo espanhol Iberdrola. Além disso, a empresa exerce atividades em 18 estados brasileiros com forte presença principalmente na região Nordeste. Nesse sentido, ela atua nos setores de geração, distribuição, transmissão e comercialização de energia elétrica, sendo a segunda maior empresa do setor no país. Dessa forma, ela atende cerca de 34 milhões de unidades consumidoras. Na área de distribuição, a companhia atua por meio de concessões, atuando com 4 empresas. Logo, a energia é dona da Coelba, na Bahia, Celp, no Pernambuco, Cosern, no Rio Grande do Norte e Electro, em São Paulo e Mato Grosso do Sul. No que se refere à geração, está baseado em matrizes de fontes limpas, com significativa participação de renováveis. Além disso, a Neoenergia possui 17 parques eólicos, 7 hidrelétricas e uma usina térmica a gás natural. Fazendo uma análise rápida aqui de Neoenergia, o preço atual do mercado dela sendo negociado é em torno de 15,45, tá? Tem um dividend yield ainda baixo, mas como ela é uma empresa de crescimento, né, à medida que os investimentos que ela for fazendo, esse dividend yield aumenta, tá? Então, apesar dela ter um free float baixo de 16%, ela tem uma empresa bastante líquida, tá? Ela tem uma média aí diária de 28 milhões de negociações, tá? Fazendo análise dos indicadores fundamentalistas, analisa aqui o PL, que é o preço sobre lucro, 4,12, tá? Um dos menores da história da empresa e do setor também. O PVP, olha esse PVP aqui, 0,69, é o menor do setor, tá? Então, isso aqui é um dado importante, que a empresa está de graça, tá? O VPA, que é o valor patrimonial, ela vem crescendo desde 2016, ó. Observe esse crescimento. Isso é um dado muito importante que mostra que a empresa está gerando valor, tá? E o lucro por ação também vem crescendo desde 2017, observe aqui. Então, gera valor para o acionista. Esse dado é muito importante, tá? Com relação à dívida líquida, sobre o patrimônio líquido, nós temos um dado aqui de 1,31, tá? É uma dívida bem tranquila, né? A empresa consegue se pagar tranquilamente. E no último reporte aí do primeiro trimestre de 2023, a dívida líquida sobre a EBITDA deu 3,06, se não me engano. Não sei por que aqui no site não está mostrando, mas foi isso, tá? Os indicadores de eficiência, a margem bruta de 29%, a margem líquida de 10%, então são margens muito boas, tá? O ROI de 16%, um ROI muito bom, um ROIC de 12%. E com relação ao crescimento de receitas e lucros nos últimos 5 anos, receitas foi de 15,85% e de lucros de 63,34%. Então, um crescimento muito bom, tá? Podemos ver aqui, ó, repara aqui, ó, que ela vem tendo um crescimento do seu lucro líquido desde 2016, tá? Um crescimento constante aqui, tá? E outro dado que eu gosto muito de analisar é com relação a isso aqui, ó. Ela em ativos, ela possui um valor estimado em mais de 94 bilhões. Só que o valor de mercado dela está só em 19 bilhões. Então, repara a diferença. Mais um dado aí que comprova que a empresa está de graça, tá? Está muito barato.
E ao meu ver, ela é uma das mais baratas da bolsa, tá? No setor de energia. Passando aqui, tá? Vamos analisar aqui o DRE dela. Repara como ela parece um reloginho. Ó. A cada ano ela aumenta a receita líquida. Então, esse é um dado muito bom, tá? Gera valor para o acionista. E aqui, vamos ver o dado aqui do primeiro trimestre. Ela gerou uma receita, tá? No primeiro trimestre de 2023 já agora, gerou uma receita de 11 bilhões 926 milhões, né? Pouco acima do primeiro trimestre de 2022, que foi 10 bilhões 548, tá? Gerou um lucro bruto aí de 3 bilhões 125, comparado ao mesmo período, teve uma leve ligeira alta também, tá? Vendo aqui o lucro líquido, ela gerou um lucro líquido de 1 bilhão 234 milhões, permanecendo praticamente estável o lucro líquido comparado ao mesmo período do ano passado, de 1 bilhão 238, tá? Vamos ver aqui, margem líquida de 10,35%, e essa margem você pode observar aqui que ela vem crescendo desde 2017, ó. Isso é muito bom, tá? As margens, podemos ver aqui, margens boas, tá? O balanço patrimonial é outro dado que eu gosto muito de ver. Você observa a diferença entre ativos e passivos, ela mantém uma diferença bem considerável, então isso é um dado muito importante que você deve analisar, tá? E é isso. Esses são os principais indicadores que a empresa apresenta, tá? Uma oportunidade que, ao meu ver, né, ela vem se apresentando ao mercado. Entrando no site do RI da empresa, buscando os dados na fonte, temos os dados do resultado do primeiro trimestre de 2023, tá? Já está disponível. E nós vemos aqui nos destaques, o resumo, né? O EBITDA no primeiro trimestre teve um crescimento de 3,6 bilhões, um crescimento de 14% comparado ao primeiro trimestre de 2022. Teve a entrega do complexo solar Luzia, onde vai gerar 149 megawatts de potência e um aumento, né, da receita anual permitido de 90 milhões na transmissão. Tá? Teve um CAPEX no primeiro trimestre de 2,1 bilhões, né, e sucesso nas revisões tarifárias da Neoenergia Coelba e Neoenergia Cosern. Então, como já foi dito, ela apresentou bons resultados nesse primeiro trimestre, tá? Consistente com as expectativas do mercado. No mesmo dia que ela soltou os resultados do primeiro trimestre de 2023, ela também anunciou a venda de 50% de sua participação do setor de transmissão para a GIC, que é uma empresa sediada em Singapura, por 1 bilhão e 200 milhões de reais. Tá? E essa negociação ela trouxe vários benefícios para a empresa, sendo um parceiro estratégico, tá? Geração de valor para a empresa. Né? Essa negociação ela foi negociada a um múltiplo de 12,9 vezes o EBITDA. Tá? Diminuiu a desalavancagem da companhia, tá? Uma redução da dívida líquida, cerca de 3 bilhões já agora nesse ano. Tá? E com relação às melhores práticas, né? Tem um track record de performance, tendo um parceiro estratégico para novos leilões, né? Então, é uma parceria aí que tende a gerar mais valor ainda para a empresa e para os seus acionistas. Água é vida, água é essencial. A segunda empresa é a Sanepar, uma estatal do estado do Paraná que presta serviços na área de saneamento básico a 345 cidades do Paraná e a Porto União, além de atender a mais de 297 localidades menores. Ela é encarregada por gerenciar mais de 55 mil quilômetros de tubulações manuseadas com o intuito de distribuir água potável. A empresa administra ainda mais de 36 mil quilômetros de tubulação coletora de esgoto. No setor de resíduos sólidos, a empresa conta com 3 aterros sanitários, Apucarana, Cianorte e Cornélio Procópio, servindo 7 municípios. A empresa dispõe de 1.104 poços de captações subterrâneas, 168 estações de tratamento de água e 249 estações de tratamento de esgoto, contando com mais de 6 mil colaboradores em seu total. Além de atuar no setor de saneamento, em parceria com a Cataline Bioenergia, porta uma participação acionária de 40% na CS Bioenergia SA, com o objetivo de utilizar o lodo de esgoto obtido na unidade de biodigestão para a produção de energia, sendo capaz de atender a uma média de 2.100 residências.
Analisando aqui as ações preferenciais da Sanepar, né, nós vemos aqui a cotação dela, baseada no seu último fechamento, foi no dia 29 de abril, preço de 3,82, tá? Uma valorização de suas ações aqui nos últimos 12 meses, 6,3, um PL aqui de 5, um PL muito bom, tá? E um PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, de 0,6, então um PVP baixíssimo, que comprova que a ação está de graça, muito barato, tá? E um bom dividend yield de 7%, tá? Quase 8% aqui. E aqui a gente vê o histórico, né, de suas ações nos últimos 10 anos, pode ver que teve uma valorização boa aqui, tá? Indo para os indicadores fundamentalistas, a gente já falou do PL, do PVP, dividend yield, ela tem uma média aí, né, no último pagamento dela de 20% de payout, tá? A margem líquida de 20%, então uma margem muito boa, uma margem bruta de 57%, que mais? Um ROI de 13% aqui, tá? Um valor patrimonial de 5,8, então teve essa queda aqui, mas ela vem se recuperando, tá? Mas antes ela vinha gerando também valor, teve essa queda, mas ela vem se recuperando, tá? Um ROI de 13%, já falei, tá? Dívida controlada, tá? Ó, dívida líquida sobre patrimônio de 0,4 e dívida líquida sobre EBITDA de 1,7, também muito bom. E o crescimento de receitas e lucros nos últimos 5 anos, receitas foi de 6,3 e lucros de 5,23. Então um crescimento aí razoável, tá? E aqui a gente vê o histórico, né, dos seus indicadores. O PL, perceba que ela veio baixando, deu uma subida agora, mas ela está mais barata comparada ao ano 2018, tá? Isso levando em consideração o PL. O PVP, ela veio caindo, chegou ao mínimo de 0,6 no ano passado, tá 0,66 agora, mas mostra que ainda está muito barato, né? Dividend yield muito bom, de 7%, margem líquida de 20%, perceba que ela permanece constante desde 2018, mantendo essa média de 20% para cima. Margem EBITDA também permanece constante, de 39%, tá? O EV/EBITDA, né, que é o Enterprise Value dividido sobre o EBITDA, ela está sendo negociada a 4 vezes o EBITDA, então a margem muito boa, ela está barata, está abaixo de sua média, tá? Chegando a atingir o topo em 2020, quando ela atingiu 6,10. Então é um indicativo que a ação está barata, tá? O lucro por ação aqui, a gente vê, 0,76, tá? O ROI de 13% permanece constante, tá? Dívida líquida, a gente já falou, permanece também uma dívida controlada, tá? Sem nenhum problema para o caixa da empresa. O crescimento de lucros e receita também a gente já discutiu, já falamos. E aqui um gráfico que eu gosto, aqui um comparativo, entre as mesmas empresas do setor. Que legal isso aqui, repara no PL, quando você chega, Sanepar tem um menor, 4,99. O PVP também um menor, tá? O preço sobre valor patrimonial. O ROI é o que apresenta o maior ROI entre todas as empresas. Dividend yield também. E margem líquida é o que tem o maior entre todas as empresas. Então, de cara que já mostra que entre as outras empresas do setor, a que está mais barata e a que tem o maior indicador de eficiência é a Sanepar. Então, de cara, só mostrando isso aqui, você já escolheria Sanepar, tá? Outro gráfico que eu gosto de analisar é esse aqui, A gente sabe que os lucros acompanham a cotação, né? Na verdade, a cotação acompanha os lucros da empresa, não é isso? Então, veja só, a disparidade entre o lucro da empresa, o verdinho aqui, e a cotação, marcada aqui pelo marrom. Então, repara, à medida que foi crescendo o lucro, a cotação ela foi acompanhando, tá? Então, à medida que for passando o tempo, essa cotação aqui, ela vai tender a acompanhar o seu lucro, tá? Porque o lucro ela permanece constante e subindo cada vez mais, tá? Então, esse gráfico ele mostra que a ação está barata. Então é um gráfico muito importante para se analisar, tá? Aqui a gente já discutiu sobre os resultados, tá? Evolução do patrimônio, percebe? Ano a ano vem subindo o patrimônio dela e suas receitas também, receita líquida e lucro líquido. Então é uma empresa que gera caixa,
tem dívida controlada, tá? É uma empresa no setor perene, tá? De saneamento, e que à medida que nós estamos passando por um momento de inflação alta, ela repassa, né? Teve agora teve um reajuste, tá? De suas tarifas, baseado na inflação de mais de 8%, mas suas cobranças da conta de água, tá? Então, assim, ela é uma ação que você se protege contra a inflação, tá? À medida que a inflação sobe, ela reajusta essas tarifas e repassa essa inflação para o consumidor, infelizmente. É isso, e é uma boa empresa a se investir. Quem investe sabe que uma holding de investimentos é sobre dividendos, não é mesmo? Mas para a Itaúsa é muito mais que isso. A terceira e última empresa é a Itaúsa, uma holding brasileira que administra a Dexco, Alpargatas, o Itaú Unibanco, CCR Rodovias, a EGEA, uma empresa de saneamento, Copa Energia e possui participação na ANTS, empresa de gasoduto, fazendo da Itaúsa um dos mais grandiosos grupos privados brasileiros. Vale ressaltar que, por ser controladora do Itaú, consequentemente, a empresa também possui participação relevante na XP Investimentos, o qual vem se desfazendo gradativamente dessa posição por não ser um investimento estratégico da companhia. Fazendo análise aqui das ações preferenciais de Itaúsa, baseado no fechamento do mercado, no último dia, foi dia 29 de abril, fechou em 8,68, tá? A valorização aí nos últimos 12 meses de suas ações de 8,88%, um PL aí muito bom de 6, tá? Um PL bom, e um PVP de 1,10, tá? Um pouquinho acima de 1, mas esse PVP ainda é considerado bom para investimento, tá? Considerando a empresa. E o dividend yield de 5,39, apesar de estar baixo, tá? Ela reduziu muito desde 2020, porque ela vem fazendo novos investimentos em novos ativos, e à medida que esses investimentos forem trazendo mais retorno, esse dividendo ele vai aumentando consequentemente. E aqui é o histórico de suas ações dos últimos 10 anos, tá? Perceba que é uma ação bem cíclica, ela tem os períodos de alta, período de baixa, e assim, no longo prazo, ela vai formando sua tendência de alta, tá? Aqui os indicadores fundamentalistas, a gente já discutiu sobre PL, sobre PVP, dividend yield. Como ela reduziu, ela ainda mantém um payout muito bom, tá? De dividendo de 32%. Tem uma margem líquida de 160, tem uma margem incrível, tá? Uma margem EBITDA de 193, e esse número percebe que ele vem crescendo ano a ano, ó. No longo prazo ela tem uma tendência de alta, tá vendo? Então uma margem incrível, muito boa, tá? Um EV/EBITDA, que é o Enterprise Value sobre EBITDA, tá no menor nível, né? Desde 2015, 5,49, então mostra que a ação tá barata, o negócio ainda dá 5 vezes o EBITDA, tá? Valor patrimonial de 7,89, perceba que desde 2013 ela vem aumentando ano a ano, então mostra que gera valor para o acionista. O lucro por ação, mesma coisa também, ó, ano a ano ela vem aumentando, tá? O lucro por ação. E com relação à dívida, o ROI, ó, ROI de 17%, um ROI muito bom. Dívida controladíssima, tá? A dívida líquida sobre patrimônio de 0,07 e a dívida líquida sobre o EBITDA de 0,3, então controlada, sem preocupação nenhuma, tá? E com relação ao crescimento de receitas e lucros nos últimos 5 anos, a de receita foi 9,56 e esse número vem aumentando ano a ano, tá? E lucros também, de 8,45, teve uma queda, mas a tendência será de alta, tá? Aqui é o histórico, perceba que ela vem caindo o PL, ó, o que indica que a ação está barata, tá? O PVP também, ó, já chegou a ser 2,23 em 2019, hoje está 1,10, entendeu? O dividend yield de 5,3, payout de 32%, o lucro por ação de 1,41, também muito bom. Dívida líquida controlada desde 2019, né? Não, desde 2018. Dívida líquida sobre EBITDA, tá? E mais, vamos ver aqui, fazendo um comparativo com as empresas do setor financeiro, tá? Ela tem um menor PL, só perde para o Banco do Brasil, tá? PVP também, só perde para o Banco do Brasil. Um ROI de 17%, tá? Entre os maiores do setor. Dividend yield razoável, e a margem líquida disparado, ela que tem a maior margem líquida, tá?
Olhando aquele gráfico de lucro sobre cotação, vemos aqui a disparidade mais uma vez. Ó. Ela vem tendo seu lucro lá em cima e sua cotação lá embaixo. Então, sabendo que a sua cotação acompanha seu lucro, no médio prazo, né, curto médio prazo, a tendência é que essa cotação acompanhe seu lucro. Então, mostra esse gráfico uma vez que é mais uma oportunidade de compra, tá? E aqui outro gráfico interessante, analisa aqui a subida do patrimônio da empresa, tá? Vem crescendo ano a ano e também, consequentemente, sua receita líquida e lucro líquido. Um dado interessante que vale destacar aqui é com relação ao desconto de holding, tá? Observa aqui, em ativos ela tem aproximadamente 96 bilhões, um pouco mais que isso. E o valor do mercado dela está em 84 bilhões, tá? Então, fazendo as contas, né, reduzindo aqui, temos aproximadamente um desconto de 12% ou mais que isso, tá? Em o desconto da holding. Então, mostra que é uma oportunidade, é uma empresa que está descontada, tá? E é uma excelente empresa se investir para o ano 2023.